Bom dia, bom dia. Vamos à quinta live do livro Sem Esforço. E hoje nós vamos falar de 2 capítulos da terceira parte do livro. Já vou falar aqui para vocês, a terceira parte é Resultados sem Esforço. E os 2 capítulos que nós vamos estar trabalhando hoje é Aprender, que é o capítulo 11, e Elevar, que é o capítulo 12. Manda aí balãozinho para os amigos, para as amigas. Greta chegando aqui, já vou chamar ela para entrar conosco nessa live. Bom dia, amiga. Bom dia, Tudo bem com você? tudo e por aí, amiga. Tudo certo? Também cortou mais o Mandar uns cabelo, que aviãozinhos, bonito. cortei. A gente Arroz de começa a vapor. cortar, não para mais, né? Ah, ainda mais depois da menopausa. Menopausa, Greta? Onde Sim, menopausa? eu já entrei já faz tempo, porque eu tive que fazer esterectomia. Há 6 anos já. Ah, Aí tá, já meio passei que pelos calores, forçado já aí. passei por todas aquelas coisas aradas e agora tá mais tranquilo, graças a Deus. E Eu aí, passei Chicão aqui os chegou, Rose capítulos chegou, que já tô nós vendo vamos aqui o pessoal chegando. trabalhar. Hum, Muito esse bom, livro está sendo né? muito Essa fase gostosinho do de ler, gente. livro. Comprem esse livro, vale a pena. Ele é muito gostoso de ler, galera. Muito gostoso. É, são Ele capítulos é curtos, leve, né? ele é leve com umas reflexões muito legais para a gente fazer no nosso dia a dia mesmo, né, Dani? Muito bom, É, muito sim, bom. é sem esforço mesmo. O livro já é sem esforço. E essa terceira parte que vai falar sobre os resultados sem esforço, ele até coloca aqui Sim. na página 171 uma explicação que ele coloca: a meta não deve ser obter um resultado uma vez por meio de um esforço intenso, mas obter um resultado sem esforço várias e várias vezes. Nossa, eu achei muito legal esse olhar para o fazer as coisas no sentido de multiplicação, né? Exato. De A gente fala tanto isso nos treinamentos das empresas, o quanto que é importante se ensinar de maneira a multiplicar o conhecimento, né, a transferir o conhecimento com frequência, e ele vem falar isso aqui nesse livro, nessa parte do livro. As alavancas. Achei gostosinho ler. Esses 2 capítulos são bem tranquilos mesmo, né, Dani? Eu achei assim. Isso. O livro todo ele traz essa questão de um olhar realmente para as coisas do nosso dia a dia, do trabalho e tudo mais, de uma maneira realmente mais tranquila, sem esforço mesmo. E ele dá exemplos que são muito legais, gente. Então, assim, a respeito dos resultados, que tipo de resultado que você quer, de acordo com aquilo que você quer, como que você está realmente fazendo para as coisas acontecerem de uma maneira saudável, né, leve. E E isso que é não tô te legal. ouvindo. Ah, agora voltou. Tinha Voltou? dado uma falha aqui, não sei se foi aqui. Não sei. O latido E da aí minha ele cachorra fala. está atrapalhando? Eu tô com Não, fone, eu tô mas ouvindo, mas não tá atrapalhando, não. Aqui também tem uma britadeira na frente da minha casa. Tem uma reforma aqui na frente da minha casa, tem uma britadeira. E aí ele explica aqui do resultado linear, né? Ele fala que a nossa tendência é fazer as coisas linearmente. é. Então, né, a gente faz aquilo de uma forma contínua e precisa fazer todos os dias, repetir aquilo todos os dias para ter um resultado, para conseguir ter o resultado, né? E que Uhum. por isso que a gente acaba se esforçando muito, porque aquilo que a gente faz não tem não se torna automático, né? Não tem uma continuação assim por si só. A gente precisa estar sempre alimentando
aquilo, né? Então, isso seria um esforço linear e seria um resultado linear que Também. gera um esforço contínuo, né? Todo dia você ter que investir na mesma quantidade de esforço para poder ter esse resultado. E aí ele fala o quanto isso é limitado, né? E a gente está acostumado a fazer isso, né? Então, assim, o resultado linear, então, assim, que ele fala, o funcionário que trabalha 1 hora e recebe por essa hora, é uma renda linear. Então, coisas que o estudante que estuda na véspera da prova é o mais comum, né? Aprendeu alguma coisa de verdade, né? Não, decorou ali aquele negocinho para o dia É. seguinte da prova, Só aprendeu para a prova, só né? decorou Então, para a prova. assim, e aí ele vai falando exatamente essas questões que eu achei muito legal mesmo, assim. Porque, assim, o resultado, ele acaba sendo linear também. É só aquela fase. Depois, né? Não é um resultado que vai permanecer. Vai ficando diferente nesse sentido. Aí ele fala do resultado residual, né? Que é diferente. Você investe o esforço uma vez, mas recebe os benefícios várias vezes. E aí ele vai falando, por exemplo, quando um escritor escreve um livro, né? Vai receber ali por aquele livro os royalties, né, durante muito tempo. Então é uma renda residual, vai ficar ali rendendo aquilo. O estudante que aprende os princípios básicos e consegue aplicar. Eu achei isso muito legal, que assim, e é bem isso que ele fala também, né? Quando a gente aprende algo e passa adiante o aprendizado, ou quando a gente está ensinando, né? A gente está nesse olhar aqui de um resultado residual, porque ele vai dando continuidade naquilo que você Exatamente. fez. Achei muito legal, assim, ter olhado para isso. A Eu Rose falou uma vejo, coisa aqui. assim, por exemplo, o ensino, o treinamento por plataformas, né? Vamos pensar. A gente gasta uma energia toda para planejar o treinamento, para fazer os slides, né? Como que vai ser aí a apresentação, o que você vai falar. Então, você estuda, Teve um esforço você ali, faz né? um esforço para fazer o treinamento. Se você gravar esse treinamento e colocar numa plataforma para outras pessoas O consumirem, negócio vai render para isso é você depois. residual. Então, o primeiro, se toda vez precisar que seja você que faça o treinamento, é linear. Porque para você receber o dinheiro, você tem que ir lá e fazer aquele treinamento de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porém, se você faz esse treinamento uma vez, grava e coloca isso no YouTube, onde quer que seja, para você vender isso para você no Hotmart, sei lá, numa Sim, plataforma de. Isso vai gerar um dinheiro sem o seu esforço. Quer dizer, você precisa estar olhando ali, hoje negociando, já tem mantendo. muita gente fazendo isso, inclusive, né? Hoje tem muita gente fazendo Muita isso. gente fazendo isso. Muita gente fazendo isso. Eu acho muito incrível e é real mesmo. Muita gente. E a gente tem tido convites para isso, né, Dani? Às vezes as pessoas, a gente que está fazendo live, que dá aula e tudo, você não quer gravar Para as aulas fazer a aí fica na gravação. plataforma, aí você faz, né? Acaba acontecendo. Eu nunca fiz, assim, de deixar nada em Hotmart, mas é muito interessante isso. Olhar para isso, Que né? é a Assim, mesma coisa do livro, né? Que de que é a vez em mesma quando coisa você do tem que livro. atualizar, fazer uma nova edição, mas é a mesma coisa. É, E o trabalho achei bem, deveria bem ser assim. legal Tudo que a essas gente vai ideias dele fazer, aqui. o ideal é que fosse assim, né? O máximo possível para aquilo andar sozinho, né? Andar por si só. Eu achei bem legal essa entrada, né? Que essa aí que é a introdução desse capítulo, galera. É bem a introdução mesmo que ele traz, esse olhar, né? E aí é muito interessante porque ele dá um exemplo da alavanca, né, Dani? E aí ele fala assim, né? Com relação ao esforço sem poder versus o poder sem esforço. E aí ele fala da alavanca, que é uma máquina que facilita o trabalho, né? Então, assim, a alavanca ela vai, tipo a gangorra, né? Que ele comentou aqui. E aí vai, vai impactando no resultado que você tem. Então, assim, e aí ele falou assim: é claro que também pode haver reveses na alavanca. Dependendo da alavanca usada, um volume igualmente modesto de esforço também pode produzir resultados ruins, né? Então, assim, uma má reputação pode lhe custar oportunidade, tirar suas oportunidades durante anos, né?
Assim, sim. um mau hábito pode te comprometer a sua saúde por décadas. Então, assim, a gente está falando tanto das coisas positivas quanto coisas ruins que a gente faz, mas tudo é uma questão de escolha, tá, gente? Então, como que a gente olha para aquilo que a gente quer atingir? Qual é o resultado que eu quero ter? E isso tem muito a ver com a forma que a gente está aí, colocando as coisas para funcionar. Eu acho que as redes sociais é um bom exemplo de alavanca, porque dá uma oportunidade de muito mais pessoas assistirem, verem, Sim, né? Às vezes eu olho lá nos insights, né, das publicações, do tem Instagram. 300, Sim, 1000. Esses é um dias eu retorno publiquei disso. um vídeo que teve 4.000 visualizações, quer dizer, por mais que a pessoa né, não dá para saber quem realmente leu, absorveu e tal, mas é uma alavancagem isso, né? Uma dimensão que atinge pessoas que a gente nem sabe como. E acho que quando Sim, ele está falando disso aqui, ele está falando de autoridade, né? Ele está falando que quando você faz uma coisa que deixa, né, um legado, uma marca, algo sendo multiplicado aí, que isso vai tornando a pessoa cada vez mais reconhecida e conhecida por aquilo que ela, sim. né? Então, como pro bem ou pro mal, né? A Rose falou aqui que ela quer fazer isso, gravar um treinamento de inteligência emocional. Faça isso, Rose, manda pra gente te ajudar a divulgar. Inteligência emocional é o É. que precisa que aconteça cada vez mais dentro das empresas, escolas, família, tudo. Ter aula de Tudo, socioemocional é incrível, né? tudo isso que a gente faz e fica, né, no YouTube, no Instagram, Sim, em qualquer lugar onde as pessoas podem ver a qualquer hora, são alavancas. isso é residual, é uma alavancagem, Exatamente. né? Uma hora Isso. alguém vai digitar alguma coisa lá no site de pesquisa e vai Vai encontrar aparecer. essa informação. Exato. Então, né, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu vou fazer um negócio, não tem quase ninguém assistindo, mas quantas outras pessoas vão assistir Depois, depois, né? Não precisa ser depois, necessariamente assiste. na hora, né? Exato. Vamos lá. Aí ele vai para o capítulo 11, que é o aprender. Explore ao máximo o que os outros sabem, né? E aí, né? É um Ele pouco do que a gente coloca está aqui falando já, né? na página 180, ele coloca aqui, conforme nossa vida fica cada vez mais sobrecarregada e acelerada, é tentador buscar instruções fáceis ou métodos que possam ser aplicados imediatamente a um problema sem exigir muita energia mental. Mas isso é um Sim, erro, sabe por quê? Um método pode ser útil uma vez para resolver um tipo específico de problema, mas o que a gente precisa fazer mesmo é olhar para os princípios. eu acho Nossa, lindo. isso aqui é uma coisa que mexe bastante comigo, porque quando a gente pensa assim, parte, né? Honestidade, por exemplo. Se a gente vai fazer as coisas pensando na honestidade, que é olhar para o princípio e não olhar, né, pelo que está mais fácil agora, fica muito mais produtivo tomar uma decisão, muito mais acertado tomar uma decisão. Sim. Então, essa busca do princípio aqui eu achei, né? Se É. estamos atrás de um resultado residual, devemos nos voltar para os princípios. Isso. Ele explica aqui, deixa eu ver aqui, ó, que são universais e atemporais. Então, os princípios é a base de tudo. É, ele fala do tijolo do conhecimento, né? Que ele fala assim, os princípios básicos, inícios ou elementos fundamentais são como tijolos de conhecimento, ou seja, é o alicerce. É o alicerce, É o né? alicerce. Se você ficar naquela coisa imediatista para você resolver, que é superficial, não vai prevalecer, que é essa a ideia. É isso que ele quer trazer, né? Ah, quem escreveu aqui?
Ontem fiz A palestra Rose. em Setembro Amarelo em uma escola e fiquei preocupada com a saúde emocional dos adolescentes. Muitos já tentaram suicídio. É isso mesmo. E tem acontecido, isso já acontece há muitos anos, né? Assim, e aí como que tem sido feito, inclusive, fazendo um paralelo mais importante com a tua fala, Rose, como tem se falado sobre isso, né? A semana passada eu dei uma entrevista para uma rádio de São Paulo, que eles queriam que falasse sobre o Setembro Amarelo, né? Vou aproveitar só a sua fala aqui, tá, Rose? E eu não sei se ele ficou meio assim com a minha fala, mas o que eu trouxe é assim, vamos falar sobre a vida e não sobre a dor e sobre a morte? Tava ao vivo. Aí ele regalou os olhos assim pra mim. Falei, porque assim, como que a gente está falando sobre o assunto? Né? Não que não tenha que ser falado. Sim, tem que falar sobre a saúde emocional. Mas não ficar falando tanto, né, sobre a dor, sobre. Tem gente que fala sobre as formas que as pessoas estão tirando a própria vida. Isso não é ajudar. Uhum. Né? Eu tenho feito as palestras no final de agosto e agora em setembro, que eu vi, inclusive, né, fui com a Duartina fazer 2 vezes esse mês. A minha abordagem é exatamente, vamos fazer movimento pela vida e não ficar falando do número X de pessoas que morreram, da dor. E, cara, vamos mudar o olhar para isso, por favor. Se a gente quer ajudar de verdade, é isso, exatamente, Rose, parabéns, é isso que tem que ser feito, né? Tem que ser desse jeito, né? Falar da vida, fazer movimento pela vida. Falar assim, vamos observar nossa saúde emocional, nossa saúde mental, observar quem alguns colegas estão diferentes, por exemplo. A gente conversa muito em casa, eu converso muito com os meus filhos aqui, eles percebem, ó, mãe, tá, o amigo tá estranho, tá diferente, tá? Como que a gente pode ajudar? Só um parênteses, já que a Rose trouxe o assunto, Não, porque não, mas é um isso. parênteses importante. É sobre isso mesmo. Sobre princípios. É sobre É a princípios, base, falar sobre a vida é a base, né? É o né? A princípio gente está falando sobre o que princípio, não evita é o uma coisa do suicídio. superficial, não é só do E o superficial. mais importante, né, de falar sobre a vida é não romantizar a vida, né? Porque Sim, existe dor, como que a gente lida com a dor, como que a gente lida com as dificuldades. porque eu vejo que a frustração de não ter uma vida cor-de-rosa, de, né, que infelizmente o acesso à internet, né, às redes sociais, infelizmente gera uma romantização da vida, né, da Sim. beleza, do ter. Eu gosto que os meus alunos vêm fazer ibope na minha. Isso aí, meninos lindos da minha vida. Os meus alunos vêm aqui me incentivar, olha aí, fico feliz. E Vamos eu lá falar vejo que sobre tem esses uma princípios. romantização, né, da vida. Então, qual é o princípio? Né, nós estamos falando da base das coisas, né? O Uhum. princípio para a saúde mental é ensinar as pessoas a viverem, e viver é Vida lidar com real. dores, com A vida real. frustrações. Olha lá, ó, sempre aqui. Sempre aqui. Amo. A vida real. E a vida real tem dor, tem dificuldades, tem tudo isso. Só que a maneira que a gente lida com isso é a grande sacada. É, Né? por Eu isso posso lidar com os meus problemas com energia, com vida, assumindo que eles estão ali, olhando para eles, ou eu posso viver me vitimizando o tempo inteiro, reclamando isso. o tempo inteiro, e isso vai ficar mais pesado ainda para poder resolver o que eu preciso resolver, E dor né? não se discute, né? Dor, cada um Dor não tem se a sua, do discute, cada um tamanho tem a que sua. é. Só a Sabe que forma de quando olhar eu é diferente. estava, sabe que quando eu estava lendo esse Busque os Princípios aqui, né, que é da Sim. página 181, eu estava lembrando, eu fiz jazz uma época na minha vida, e eu estava lembrando que a minha professora maravilhosa da época chamava Ieda, nossa, faz muitos anos, tá, gente? Não me pede para me recordar de certas coisas. Ela falava assim, ó, ela ensinava alguns passos que eram os passos principais da dança. E Uhum. esses Os passos se básicos. repetiam Sim. de várias formas não, em vários momentos da dança. Então,
era muito legal isso, porque ela ia lá, ela falava, gente, então isso daqui vocês vão fazer a dança inteira, só que vocês vão ver em momentos diferentes. Nossa, e é isso. A base do princípio é essa. Quando a gente entende a fórmula da matemática, quando a gente entende os passos principais da dança, quando a gente entende as estrofes, né? O que compõe, por que a música ela é ensinada começando pelo quais são as notas musicais, né? Então é isso, depois que a gente entende isso, que é o princípio, fica muito mais fácil as outras coisas. O problema é que a gente quer concluir, né, a gente não olha para a base ali né, de onde as coisas começam, né? Quais são as principais técnicas que compõem o todo, né? A gente já olha para o todo e quer aprender o todo. E o Né? que ele fala aqui é exatamente isso no livro, né? Os pontos em comum para você conseguir aquele resultado que você quer. Porque não é uma coisa só, é um processo, né? Exatamente. Que é a base que vai dar tudo, né? E aí você vai alterando conforme vai alterando não, vai melhorando conforme as coisas vão sendo necessárias. Tudo na vida é assim, é que a gente não presta atenção. Por exemplo, eu que gosto de crochê. O crochê ele é feito de pontos básicos, ponto baixo, ponto alto, baixíssimo, Exatamente. Ponto quase alto, esqueci até o nome do ponto. Mas é isso, é correntinha. Então, né, tem uns 5 pontos. E é isso, é 5 pontos para você fazer diversos modelos. Que é o básico, que é o princípio, né, para você ir começando. Então, eu acho que uma coisa que ele quer dizer aqui é que a gente precisa entender, para a gente aprender e se tornar muito menos com muito menos esforço, nós precisamos parar para pensar o que está baseando isso, quais são as teorias mínimas disso aqui, quais são os pontos básicos, quais são as técnicas básicas, os movimentos. Comuns, né? Gente, ele fala aqui no livro, né? Eu encontro pontos em comum depois que eu tive uma árvore de conhecimento que tem a ver com a nossa ancestralidade. Que lindo, né, Dani? Eu com esse olhar ainda. Adorei a história da história. É a história da história, né? Assim, aqui quando ele fala de quando ele foi pensando na lei do movimento de Newton, que ele vai fazendo, né? O que ele fez? Ele foi lendo os resumos de tudo para ele entender qual era a ligação que um fazia com o outro, para ele poder entender todas as lições de que como Newton chegou até ali, né? Todos os princípios. Então ele foi ligando os pontos em comum de cada uma das lições, né? Para ele entender como que realmente funcionava essa coisa da energia, né? Então ele fala que esses princípios eles não se aplicam só às ciências, se aplicam a tudo. Aí ele dá alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando ele fala que logo que ele casou, ele fala, deixa eu ver como que eu posso fazer algo para minha esposa, né? Ela gosta de pizza mista. Então ele, então vou. Achei tão bonitinho. Tem residual que não dá muito certo, né? Aí ele falou, peraí, não é bem assim, ficar repetindo a mesma pista não é sempre que é gostoso. Porque é linear, né? Porque isso é linear, na verdade. Ele achou que ia ser residual. Todo dia fazer pizza ia trazer o mesmo resultado. Só que não. Achei muito legal. O princípio não é esse. Então, por exemplo, a esposa pode gostar de queijo? Pode ser um princípio, mas o queijo está em tantas coisas, em tantas formas de se apresentar um alimento. Então, é isso, né? A pessoa gosta de morango, mas ela não vai comer morango todo dia, mas ela pode comer torta de morango, né? Mousse de morango, outras formas do batida. Morango então, o princípio eu acho ela gosta de morango. Que vem disso. Quando ele fala da lei, né, da terceira lei de Newton, ele coloca assim que para cada ação há uma reação igual ao contrário. Isso é o princípio. Isso. É o princípio. Baseado nisso, ele consegue construir toda a sua teoria. Quer dizer, ele entendeu uma coisa que, na verdade,
acaba fazendo parte de quase tudo da nossa vida, Sim. né? E aí ele fala aquilo que é bem, que é muito importante, né? O modo como a gente trata o outro é o modo que eles nos tratarão. Então, assim, a questão da reciprocidade, a questão de você dar aquilo, né? Você recebe aquilo que você dá. Tem aí umas questões muito interessantes para a gente ser analisado aqui, né? Assim, porque a gente recebe aquilo que a gente dá? Às vezes não. Às vezes a gente acaba dando aquilo que a gente não recebeu porque a gente está na nossa carência também. Mas quando a gente consegue olhar isso por um outro ângulo, de que eu também gosto de dar, também quero receber, mas olhando para as suas feridas, aí a gente entra num outro ponto mais importante também de ser falado, né? Vai existir essa reciprocidade. Você colhe aquilo que planta. Exatamente. Exatamente, Gabriela. Exatamente isso, né? Então, assim, e às vezes, dependendo da situação que a gente teve na vida, a gente sabe, aqui eu sou agraciada, né, por tudo que eu recebi, mas a gente sabe que tem pessoas que não receberam, né? Às vezes, e fica nessa história com a vida, né? Nessa história com a vida de querer coisas e fazer ou não fazer, depende muito de cada caso. Mas essa questão da reciprocidade, ela é tão importante para a gente olhar, Sim. né? É Porque que assim, o não que é eu tudo quero, tão. É né? que não é tudo tão pau, pau, pedra, pedra, né? O fazer sem olhar para quem, sem Sim, fazer o bem pensando em colher o bem, porque assim, vou usar o exemplo que ele colocou aqui, o Gabriel, né? Você colhe o que você planta, mas às vezes a gente planta 10 coisas e colhe 7. Mas só que é sim, isso, né? Essa defasagem, esse não receber de todo mundo é o ônus do negócio, mas o que importa é que no final das contas, né, a gente vai estar vivendo nesse lugar que é o que a gente quer viver, né? Que é um lugar melhor do que se eu tivesse agindo na mesma moeda. Porque eu acho que tem isso, sim, né? Porque sim. uma Porque coisa é isso você é também plantar, fazer, né? uma coisa é você fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Outra coisa é você dar para o outro aquilo que ele te dá, né? Porque Uhum. se for uma coisa boa e você quiser continuar nisso, ok. Mas o problema é de dar o troco com a mesma moeda, né? Você está De plantando algo aí, você tá fazendo. Né? ué. E aí vira um ciclo Independente vicioso, do que eu né? recebi, o que eu Então, quero plantar? isso Esse é aí. o ponto. Tem que. Independente do que eu recebo, o que eu quero plantar, né? Esse Aí ele entra espelho. no... exatamente. Cultive uma árvore de conhecimento. E aqui ele fala um pouco sobre a ciência do aprendizado, né? E aí ele fala, eu achei... E a gente tem visto a neurociência trazer muito isso, né? Sobre a neuroplasticidade do cérebro. Sim. Ele exatamente trouxe isso. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de mudar, tanto no nível de neurônios individuais, quanto ao nível muito complexo de aprender uma nova habilidade, como construir um foguete. Aprender algo novo costuma envolver uma série de tentativas, fracassos e ajustes. As conexões neurais que resultem em sucesso se reforçam e ficam mais fortes. Né? E aí a gente fala assim, como Entra a que a árvore epigenética também aqui, né? entra toda essa questão. E aí ele fala da árvore, né? Como que a árvore consegue suportar, às vezes, né, aquele peso e crescimento de novos galhos, e às vezes um mais grosso que o outro, né? E vai ficando mais grossa, mas ela vai ficando mais grossa, vai ficando mais forte. O nosso cérebro é a mesma coisa. É incrível isso, né? E é. E como a gente pode, aí ele vai entrar nesse ponto, como que a gente pode, então, trabalhar essa questão no nosso cérebro? Uma das coisas é isso aqui que a gente está fazendo: ler, né? Quanto mais a gente lê e faz isso aqui, da troca, isso que eu e a Dani, a gente se comprometeu esse ano, desde o início do ano, fazendo, né? É isso, né, Dani? Exato, é isso que ele fala. Como que a gente vai trabalhando a questão do nosso cérebro, a neuroplasticidade? Lendo, mas não ficando com aquele conteúdo só para você. A troca aqui, como a gente tá aqui fazendo. Olha que Ele legal. coloca aqui a frase de um antigo poeta Greto. A raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe uma coisa importante.
Quer dizer, né? Nem todo conhecimento é útil. Nem todas as coisas que a gente lê ou aprende, né, ou conhece, sei lá, precisam precisam ficar na nossa mente. A gente Sim. precisa entender o que realmente é útil para a nossa vida, o que realmente importa naquele momento. Quantas vezes, eu não sei de você, Greta, mas eu já me vi assim, de ler livros, de ver artigos, e naquele momento não me interessar por Não fazia aquilo, sentido para mim. né? Não fazer Sim, nenhum sentido eu sim. falar, ai, nossa, coisa chata, e depois passar um tempo eu falar, putz, espera aí, eu lembro que eu vi Deixa eu isso olhar em aquilo de algum novo. lugar, Sim, voltar, reler, e sim, aí sim absorver aquele conhecimento e usar na minha prática, né? sim. Então, eu entendo uma coisa, nada é por acaso, nada é à toa, tudo tem né, algo a acrescentar ali, mas existem coisas que a gente não deve gastar muita energia por muito tempo, e outras coisas a gente precisa olhar, né, o que realmente importa e aí valorizar aquilo para aquele momento. E ele fala aqui que eu achei bem legal, e eu tô com vontade de fazer um desafio para quem está assistindo a gente. Peraí. Ideias isoladas representam conhecimento linear, mas essas mesmas ideias formam conhecimento residual quando elas são interconectadas. Então, quando a gente faz essa troca. Eu queria fazer um desafio, e vocês, lógico, se vocês quiserem, tá, gente? Ninguém é de coração. Mas vamos lá. Que tal vocês escolherem alguém para ler um livro? Começar a fazer isso que a gente está fazendo. Marca a gente para a gente acompanhar o processo de vocês. O que vocês acham? É isso aí. Vamos fazer isso É junto. isso aí, gente. É só Né? abrir uma live e E bater papo colocar em daquele que você tá prática. lendo junto, cara. É isso. Residual. Porque uma das coisas. Isso Olha daqui que a lá, gente bora, faz é tem gente já chamando aí. residual. Eu quero ver, quero vocês me Vai, seguindo, eu vou seguir Gabriel, vocês. Yudi. Vem Nossa, aí. eu vou estar em todas, viu, Ó, vocês? Estarei em todas, pode ter isso! certeza. Escolhe um livro em Aê, comum, desafiados. marca uma. Ó, Coloca aí o aprende livro. aí. Coloca o livro que vocês vão fazer, marca o dia e o horário da live, fixa esse dia para você terem essa rotina de vocês fazerem isso juntos, porque esse compromisso aqui é fantástico de fazer, né? E a gente Muito bem. troca. Isso é maravilhoso. Gostei. Dois influenciadores natos, isso aí. Ai, que bom, viu só? Ah, gente. É isso aí, quero ver, me marquem. É, porque tá aqui, ó. Ó. Viu? Bora, a gente? Rose também vai fazer. Vamos ver Aí, quem que ela ó. vai convidar. Depois vocês falam pra gente, manda no direct Isso, nosso. Qual é o livro, a data da live, como é que ficou pra gente acompanhar o processo, estamos juntos. porque aí ele dá umas dicas, né? Bem legal, assim, ele coloca os seguintes princípios para ler um livro. Para, né, extrair o máximo da leitura, na verdade. Use o efeito Lindy, nunca tinha ouvido isso. Que é uma lei que afirma que a expectativa de vida de um livro é proporcional à idade atual dele. Isso aqui foi incrível. A gente leu a Lei dos Triunfos de quando que era? 1820 alguma coisa. 1820, 1920, né? 1924, uma coisa. Quanto mais antigo o livro, maior a probabilidade de continuar relevando no futuro. Se alguém virar e falar assim, Sete Hábitos já era mentira, Sete Hábitos eu tá trabalhei com ele há aí, 25 só que anos eu atrás. conheço, tem 30 anos. Sete Hábitos. Sim. Apenas os melhores alunos de publicidade. Ai, gente, eles são competitivos, tá? A turma do primeiro ano é uma turma muito competitiva e por isso que eles estão cada vez melhores. Aí, efeito Lindy. Lindy chama. Efeito Lindy. É com L maiúsculo que deve representar o nome da lei, sei lá. Que é a lei que afirma isso.
ler para absorver e não para ticar o título em lista, que é aquilo que a gente conversou, né? Só a Você só informação lê não um importa. pouquinho e não... Então, ficar totalmente absorto num livro muda tudo que você lê ali, né? Então, Sim. é viver. E extrair a essência, que é o processo de resumir, de extrair a essência das ideias que o livro traz. Então, se você escolher um livro antigo, né, que está aí até Que tem hoje, um embasamento ler legal, com... que até hoje está ali entre os melhores. Qual que é? Ah, tá, Pegar um qualquer livro, um. né, assim que está aí entre os Isso. melhores há muitos anos, né, investiga sobre o assunto que você deseja e busca essas informações. Aí eu Lê fui para até fazer absorver, uma busca, eu fui extrair a fazer uma essência. pesquisa para saber quantos livros são lidos no Brasil por ano, né? Porque ele coloca em algum lugar aqui, não lembro onde, ou eu vi em algum lugar, não lembro. Por ano barra pessoa, uma média? É, que nos Estados Unidos são 5 por pessoa. E aí eu fui atrás do Brasil, a Do média é a Brasil. mesma. 5 Cinco livros também, por 5 livros ano por ano. por pessoa. Porém, no Brasil, 44% da população não lê nada de livro durante o ano e 30% aqui com o negócio aberto. E 30% nunca comprou um livro. É porque tá bem atrás do meu computador. Então, gente, é uma coisa a se É. pensar, né? O quanto que a gente está estimulando. Já falei aqui, né? O quanto que os meus filhos são tão leitores quanto eu sou, né? Porque, e não foi porque simples, nunca cobrei. É Uhum. de Também ver. não. É porque Também não. eu dava de Não foi desenvolvido. presente, porque eu levava a livraria, porque eu incentivava. O Sim, meu filho a mais leitura, velho, né? ele compra. Agora ele tá com um livro desse tamanho que já deve estar mais de um mês aí que ele tá lendo a história do Hit, aquele palhaço assassino, sabe? Uhum. E do It, acho que é It que fala. It, Então já faz um tempão, porque é um livro dessa grossura, é maior do que o do além do Napoleão triunfo. Hill. Mas é uma coisa que a gente talvez não tenha tanto incentivo no Brasil, mas até que eu vejo bastante, sabe? Aí eu fiz até uma pesquisinha aqui nos meus stories, quem puder ir lá e depois responder, eu vou A ficar muito Gisele feliz com a falou que participação de tem um sério vocês. problema com a leitura. Gisele, você estava aqui antes, a hora que eu lancei o desafio? Não, né? Acho que você Acho que entrou não, ela depois. entrou agora. É, a gente lançou um desafio importante, porque o que a gente está trazendo hoje neste livro aqui que a gente está lendo, que é o Sem Esforço, é sobre a importância de ler, né? Então ele fala assim: ler um livro está entre as atividades com mais alavancagem na face da Terra. E a gente está falando sobre a neuroplasticidade do cérebro, tá? Quando a gente lê e troca com alguém essa mesma leitura, os aprendizados dessa leitura, o nosso cérebro consegue absorver muito melhor e pode transformar isso em mudanças na vida. E aí eu lancei aqui um desafio de você escolher uma parceira, um parceiro, um livro em comum, manda pra gente e começa a fazer essa rotina, né? Que nem eu e a Dani fazemos aqui toda terça-feira, às 9h30, a gente está aqui, vai tendo esse papo de um livro. Esse é o segundo livro nosso, juntas, né? Desde o início do ano. Não, na verdade, a gente começou em maio, na Lei do Triunfo, Dani. É, porque a gente não fazia Foi, né? todas, não tava, Não era toda semana. Mas aí aqui a gente fixou toda semana e a gente vai dar continuidade todos os livros leitura, depois, gente, é né? hábito. Se você A leitura é criar a hábito. rotina, você vai ler. Exato. Acho que é legal a gente fazer um resuminho aqui com a alavancagem, porque ele Uhum. fala de comportamento linear, de resultado linear e resultado residual. Resultado Sim. linear é aquele que você precisa todo dia fazer para ter um No seu dia a resultado. dia. Então, todo dia você tem que fazer o arroz para poder comer arroz. Isso é um resultado linear. Um resultado, Residual. fermento do pão. Sabe aquele pão que a mãe te dá o pedacinho do fermento, o pão santo? Vocês já ouviram falar de pão santo? Já. É residual. O que é residual? Quando você faz um negócio que alavanca outros negócios, né? Quando você faz uma Isso. tarefa que alavanca outras tarefas. E a leitura Exato. é uma alavancagem. Então, quando você lê um livro, você alavanca alguma coisa da sua carreira, da sua vida, né?
Essa da troca de sua aprendizado, saúde. né? Tudo isso que a gente está deixando aqui Exatamente. tudo gravado, outras pessoas vão assistir mais Vamos para ver. frente e espero que possa É. ajudar outras pessoas também. É esse o intuito de você fazer junto com alguém algo, né? E Assim, dando um aprendizado continuidade mais aqui, ó, constante. ele coloca, saiba o que mais ninguém sabe. Isso aqui eu achei Ah, eu muito adorei interessante. A isso. gente tem Eu ouvido adorei. muito de Sim, autoridades aí em sim. negócios, em educação, que é você entender o que você tem de melhor em você, porque eu falo, né? A nossa educação, ela trabalha com o nosso déficit, né? O que Sim. que é isso? A educação formal hoje no Brasil, ela se preocupa com o que você não sabe. Então, ela estimula você a melhorar suas notas baixas, a ir atrás de uma coisa que você ainda não sabe. Isso é bom, por um lado, sim, que você tem que adquirir conhecimento. Mas ignora em partes aquilo que você já é bom. Então, ele está dizendo assim: pega aquela competência sua, que é uma das melhores que você tem, e entenda o que você pode fazer com ela que ninguém faz. Então, se você é É, bom em comunicação, usa isso de maneiras criativas, de maneiras diferentes para chegar num público de uma forma que as outras pessoas não chegam, né? Então, entender aquilo que o pessoal está fazendo para ir, né, para um caminho é. diferente, Vou dar para uma fazer. dica. Vou dar uma dica, vou trazer uma dica legal aqui. A gente já responde a sua pergunta, Gabriel. né? Mas uma coisa importante, assim, quando a gente tem dúvida daquilo que a gente faz naturalmente, ou porque a gente não se reconhece no processo, tem uma ferramenta chamada Ikigai. O Ikigai, ele ajuda você a olhar o que é da sua essência. Então, isso que naturalmente você faz, que é seu, que nem sempre o outro vai fazer, porque o outro tem as competências e as essências dele, né? Mas quando você olha para a sua, você pode fazer aquilo de um jeito tão diferente, vira um puta do negócio legal, né? Então, assim, o Ikigai é uma ferramenta muito legal, Verdade. onde você olha para você, né? Eu falo para os meus pacientes assim, que estão nessa busca, às vezes dúvida, né? Ah, o que eu posso fazer? E acha que o trabalho tem que ser árduo. Não, gente, não precisa, né? E aí eu falo, busca entender, pergunta lá para os seus parentes, para os seus amigos, de várias fases, então desde criança, adolescente, assim, o que vocês lembram de mim? O que eu fazia que era natural? Como que vocês me viam? Isso vai resgatar aquilo que é você. Algumas características suas, de essência. E isso é muito importante porque tá aí, de repente, um grande negócio, né? Então você vai fazer às vezes a mesma coisa, entre aspas, que o outro faz, mas com essa pitadinha sua, que é só sua, Exatamente. da sua Que é o que ele essência. fala do salto do Fuzber, que eu não sei Sim, se é isso, que é o sim, do salto que corredor. todo mundo faz hoje, né? Que é aquela jogada de E ele costas. penou para entender, até que ele viu, né? É Vamos porque responder o Gabriel. ele não conseguia saltar. E ele só conseguiu saltar, porque ele treinava, ele queria muito ser um atleta, né, de salto Sim, com vara, né? É isso, né? E é, aí salto ele com vara. só conseguiu saltar quando ele fez esse movimento que hoje é o movimento que a Todo mundo maioria dos faz. atletas faz para poder pular o Ninguém fazia salto, na né? época. E todo mundo chamava ele de tudo quanto é coisa, porque achava que ele nunca ia conseguir, né? É. Até que ele foi, treinou esse elevar dele e a coisa deu certo, tá? Então Gabriel, não seja Maria vai com as outras só, né? só resgata as suas essências aí. O É, Gabriel perguntou: vocês fazem como? Vai lendo por partes, discutindo ou lê tudo e depois discutem sobre? A gente vai lendo por partes, Gabriel. sim. Por quê? Para não ficar naquela coisa louca de ter que ler tudo e depois você não tem o compromisso de sentir essa troca. A gente sentiu dessa forma, né? A Porque gente isso é vai um grupo, é lendo, um estudo, é um né? estudo. Não A é gente vai uma lendo e vai. live não é uma live. O que a gente está fazendo aqui não é uma live para Competir com os exaustar o livros a gente vai ler. conhecimento sobre o livro.
É uma live para dividir o que a gente está conhecendo no livro. Exatamente. Então não é uma Então, live de autoridade sobre o livro, né? E eu sugiro, assim, olha, porque a gente tem praticado dessa forma e tem funcionado. A gente divide o livro por mais ou menos 40 páginas semanais. Então a gente pega o livro lá e vê os capítulos que dão mais ou menos 40 páginas na semana, porque senão fica muito capítulo por causa do nosso prazo, nosso tempo. Né? E acredito que você e o Yudi também, né, tem uma vida corrida aí, porque fazem estágio e E é aquela estudam. história, né, gente? Não adianta a gente se comprometer com muita coisa que a gente não vai dar Que a conta. gente não vai Lembra dar que, conta, inclusive, o porque livro trouxe desanima. isso. Sem Inclusive, o esforço, tem que livro ser uma trouxe coisa sem isso esforço. até. Exatamente, sem Então vai esforço. lá, escolhe, Veja o seu divide por tempo capítulos, real. né? É, Esse livro ele é dividido por partes e por capítulos. Então nós fomos sim. lá, dividimos então tem 3 partes. Então nós pegamos a princípio nós dividimos em 3 partes. Depois Sim. a gente falou, então tem 3 partes e tem 16 capítulos. Quer dizer, tem 15 capítulos, mas tem a introdução e a conclusão. Então a gente calculou mais 16 capítulos e dividiu. Né? Então ficou mais ou menos 2 capítulos por live. A gente já está na última 2, parte. 3. Já estamos na terceira. Não, nós estamos na quinta. Não, terceira parte. Terceira parte. Quinta live já. Dani. Nossa, foi tão rápido. A gente está na terceira parte do livro, que é a última parte do livro, no 12º capítulo. Isso. E uma coisa que funcionou legal pra gente é colocar um cronograma, né, Greta? Exato. Dessa vez, nesse livro, a gente estipulou essas partes antes de começar o livro. Tá vendo e já como deixou como uma meta. E aí a gente está fazendo. Só a semana que vem que nós não vamos conseguir fazer a live, porque a Greta tem um médico, né? Mas aí a gente pula uma terça-feira e na outra estamos aqui. Então isso também motiva, sabe? Porque assim, eu sempre fui muito regular com... Eu sempre tive o hábito da leitura. Mas ter alguém para ler o livro comigo é fantástico, porque tudo que eu assisto, que eu vejo, vocês podem ver que eu compartilho as coisas que eu leio, que eu assisto, porque eu quero sempre ouvir a opinião das outras pessoas, eu quero saber o que as outras pessoas acharam. E eu tenho uma amiga, que é a Larissa, que a gente tem esse costume de assistir as séries depois que ela futricando sobre a série. Larissa, Paty, mas é mais com a Larissa que eu faço isso. E eu não gosto de spoiler, mas, né, dependendo da situação, tem livro que primeiro eu fui lá ver o resumo, depois eu li. Que é para depois... E afinal, né, o conhecimento pode abrir a porta para uma oportunidade, mas o conhecimento exclusivo produz oportunidades perpétuas. Então, ter a chance de fazer algo novo, de discutir de uma forma que ninguém nunca discutiu, né? A originalidade sempre vai ser uma coisa muito bem-vinda, né? Muito legal, gente. Assim, muito. Esses 2 capítulos foi muito gostoso e é legal estar aqui junto partilhando disso e aquilo que ele realmente fala. Quando você aprende a passar, a trocar, você ensina você mesmo, você ensina o outro, você aprende junto e é por isso que a gente está aqui também. E espero que vocês curtam. Isso é uma aprendizagem. O mais isso importante é que vocês gostoso. curtam fazer o desafio, tá? Assim, aproveitem o desafio. De verdade, de coração. Porque a gente entrou nessa esse ano e tem sido muito legal, muito, muito, muito positivo pra gente. Então a gente quer que vocês também tenham esse mesmo sentir entre vocês, que seja realmente uma troca incrível. A gente já tem até o próximo livro, né, Greta? A gente já tem até o próximo livro. E outro, o nosso convite para fazer parte porque por enquanto nós somos uma dupla de estudos, mas nós gostaríamos de ser um grupo de estudo. E o nosso convite ainda está aberto para as pessoas que quiserem ir conosco no próximo livro, que é Nação Dopamina. É esse aqui, Gabriela. Nação Dopamina, Gabriela. Está difícil agora de eu pegar o livro, mas eu vou pegar. Nós vamos... É que a gente tem uma tendência para a saúde mental, né? É. Então, mas estão todos convidados.
Quem A quiser. gente consegue até 4 pessoas por live. Então, se Isso. tiver mais de 4, a gente vai dividindo os encontros entre todo mundo. Rose, Olha que a gostoso. Rose, que também é da área aí, tá super convidada se quiser Sim, ó. estudar conosco, Nação né? Dopamina é bem atual Gabriel, com essas questões de hoje em dia também. todo mundo Certo? convidado, tá? Um beijo, boa semana a todos. A gente volta daqui 15 dias, terminar a parte 3 do livro. Vê aí, você tá com o livro Exatamente. aberto? Coloca aí quais são os Que capítulos. automatizar, faça uma vez e nunca mais. O automatizar, deixa eu ler aqui para vocês o próximo. E confiar, o segredo das equipes de alto desempenho. Exatamente. Nossa, vai ser bom demais. Vai ser bom, tá, gente? Um grande beijo, um ótimo Um restinho grande de semana para vocês beijo. aí. Tchau, amiga. Tchau, um beijo. Beijo.